Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos, queridos ouvintes da Rádio Web Nossa Voz, sejam bem-vindos ao podcast Floresça. Você tem esse encontro marcadinho comigo aqui, pastora Raquel, todas as sextas-feiras, 17 horas, esse encontro aí maravilhoso, né? Nós estamos aí no mês de maio, é um mês referente ao Dia das Mães, onde nós estamos trabalhando temáticas aqui nesse podcast, falando sobre criação de filhos, que é relevante na atualidade, né? Criar filhos no temor do Senhor, criar filhos que vão impactar a geração, criar filhos que amam a Deus, criar filhos nos estatutos do Senhor Jesus. E você, mãe, como é que tem conseguido criar aí o seu filho nos caminhos do Senhor? Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria e graça. Você que está chegando agora, vai compartilhando essa live com seus amigos, com suas amigas, e que possa ser bênção para você. E eu trouxe aqui uma convidada maravilhosa lá do Amajari, né, no município aí maravilhoso, nosso estado, que vai hoje falar sobre criando filhos para impactar a sua geração. E eu quero apresentar para vocês a nossa convidada, a missionária Joelma. Seja bem-vinda ao nosso podcast Floresça. Muito obrigada, pastora. Eu sou a missionária Joelma, sou da Igreja Assembleia de Deus Comadé e do Campo de Amajari. Nós congregamos lá e hoje eu estou aqui para atender um convite todo especial da pastora Raquel, pessoa maravilhosa, que uma honra conhecê-las. Muito obrigada, pastora, pelo convite, pela confiança. Amém. Tá bom? Obrigada pela sua parceria de estar aqui conosco e você que está aí nos acompanhando ligadinho aí, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Siga lá a gente no Instagram, né? Ativa o sininho aí no YouTube, para todas as sextas-feiras, às 17 horas, a gente tiver encontro aqui marcado com você. Você já está aí participando do podcast Floresça. Aqui a gente fala sobre autocuidado, saúde, bem-estar, devocional e autoestima. Para você, mulher, florescer em todas as estações da sua vida. Vamos lá, então, começar, né, sobre criando filhos para impactar a sua geração. Missionária Joelma, na prática, o que significa criar filhos para impactar sua geração? Eu, assim, falar um pouco do que eu já vivi. Quando você me passou esse tema, eu fui lá na minha infância, porque eu já venho de um berço evangélico e os meus pais, eles faziam isso. Hoje eu sei que criar filhos para impactar a geração, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, para que os nossos filhos possam impactar mais tarde, nós precisamos ensinar os princípios, né? Os valores do reino, porque é só isso que vai segurar e eles vão conseguir impactar outros. Por exemplo, a sua própria geração. Filhos e filhos, né? E hoje eu vejo isso como um valor muito grande. A princípio a gente não entende muito bem, né? Principalmente quando a gente é criança, é adolescente, a gente às vezes não quer. Mas os meus pais, quando eles nasceram, nós nascemos, meus pais, eles faziam um devocional 2 vezes ao dia. De manhã e no final do dia. Então, criar filhos para impactar a geração é ensinar os valores do reino. É ensinar os princípios cristão, moral e ético. Porque só isso. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, pastora, se a gente for deixar aí, o mundo leva do jeito dele. É verdade, missionária. Você falou algo muito interessante, né? É importante fazer 2 devocionais, né? Um no início do dia, né? E outro no final do dia. Hoje a gente vê assim uma dificuldade, né? De fazer os devocionais dentro do lar. Por que a senhora acha assim que existe essa dificuldade assim das famílias sentarem à mesa para fazer um devocional para impactar essa meninada e essa geração que está vindo agora? Pastora, assim, eu fico analisando. É como se fosse um peso, porque está muito artificial. Hoje os pais, eles trocaram as suas responsabilidades pelas redes sociais, pelo celular. É difícil você ver uma criança, tipo, nada contra, mas a gente tem que ter os limites, né? Hoje é difícil você ver uma criança de 6 até de 5 para cima, que não tem um celular, um tablet na mão. Então, isso rouba o tempo das famílias, dos filhos. Então, assim, há pessoas que acham que isso é pesado, essa responsabilidade de ensinar. Porque o que mais nos exige de nós é o ensinamento. Porque é do início, dos 5 anos de idade, que a gente começa, desde cedo, que a gente começa a implantar na mente das crianças, dos nossos filhos, esses valores.
E aí a gente dá prioridade para outras coisas e deixa os filhos de lado. É verdade. Então, assim, hoje os pais eles estão dando importância a outras situações, né? Do que agregar esses valores desde cedo, né? Então, assim, como é que a gente vai ensinar os pais, desde pequeno, desde a infância, esses valores? É a Bíblia? É a Bíblia. É sentar, né? Fazer que nem eu já disse, né? Meus pais faziam. Sentar, cantar os hinos da harpa cristã, ler a palavra para eles, ensinar eles a jejuar. Por exemplo, como eu tive isso, eu ensinei isso para as minhas filhas. De vez em quando a gente senta para conversar, elas sempre lembram. A mamãe, quando nós era criança, ela ensinava 2 livros da Bíblia que a mamãe botava nós para ler, a Provérbios e Salmos. Quando nós findava Salmos, nós voltava para Provérbios. Terminar, seguia para Salmos. E nós ficava assim, até elas chegarem a uma fase de 12, 13 anos. Mas de quando criança, desde os 5 anos de idade, era esse os livros que nós líamos. E orava, ensinei ela a jejuar, orar e tudo. Então, assim, as crianças que nascem com esse aprendizado desde cedo, elas têm a tendência de, quando construir suas famílias, sempre praticar o que foi aprendido lá na infância. Lá na infância. Porque ela vai ter o pai e a mãe como referência. Meu pai e minha mãe faziam, né, no lar, então eu vou aqui transmitir os valores, né, as memórias afetivas que eu construí, que meus pais construíram comigo dentro do meu lar ainda na infância, né? Eu lembro que eu tenho um exemplo lá da minha casa, né, dos meus pais. Eu lembro que na época o pai ele sempre fazia o culto doméstico com a gente. Era uma mesona assim de tábua, né? Aquela mesa Diferente de de nós, que tábua. na minha época nós não tinha mesa. A mesa de tábua, assim, bem grande, né? No interior, né? Eu lembro, recordo muito bem, eu era criança, aí aqueles bancos, né, de tábua, e todo mundo, a escadinha, né? Porque nós somos muito, né? Nós somos 10. Todo mundo sentado, o pai com a Bíblia aberta, e todos nós prestando atenção no que o pai transmitia. O pai cantava, né? O pai orava com a gente, né? A mãe ali do lado e ele instruindo a gente. Então, assim, hoje a gente vê, assim, que tudo que foi transmitido lá na infância pra gente, a gente reproduz na nossa casa. Porque nós tivemos uma boa base. Eu louvo a Deus pela família que nós tivemos boa base para isso. Então, missionário, os pais que fazem isso, a tendência dos filhos é crescer e florescer lá no novo lar deles, né? Assim que Exatamente. construírem suas famílias, né? E qual a importância do papel na oração, da oração na maternidade cristã? E isso é forte. Forte, né? Isso é forte, porque tem uma importância e um poder muito grande, né? Porque quando a gente começa a orar na infância pelos nossos filhos, abençoando os nossos filhos, quando eles vão crescendo, eles vão progredindo e eles vão sendo abençoados e eles vão entendendo. Isso são fruto das orações dos meus pais desde criança, né? Eu carrego isso comigo. E as minhas filhas lá em casa, elas também carregam isso com elas. Hoje, o livramento que Deus me deu hoje foi o livramento que minha mãe orou por mim lá quando eu era criança. Que Glória a várias vezes eu Deus. vi minha mãe dizendo, Senhor, livra minhas filhas dos acidentes. Jesus guarda elas. Livra da morte. Então, já está com 2 semanas seguidas que uma das minhas filhas sofreu um acidente. Sofreu um e agora sofreu um outro. E ela disse, é fruto de oração. Deus me deu livramento, mãe. Continue orando por mim. Então, isso já vem depósito, crédito que a gente vai colocando. Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou passando uma situação bem apertada, eu digo, Jesus, chega aqui. Senhor, aquela oração que minha mãe fez, Deus, lá quando eu era criança, Jesus, envia ela como resposta. Porque é depósito que a gente vai fazendo desde de sempre, quando nossos filhos nascem. Por exemplo, quando eu tive a minha menina, o meu esposo chegou lá na maternidade, ele pegou ela, né? Levantou para cima e orou por ela. Apresentou ali mesmo, né? Ali mesmo ele apresentou ao Senhor e disse assim, Senhor, de gel de peço, prepare um varão para minha filha. Todo mundo ficou chamando ele de doido lá dentro da maternidade. Mas é plantações, plantando, depositando ali, para ter crédito no futuro, né? Então, isso é muito importante, a oração na infância, já declarando bênção na vida dos nossos filhos, já profetizando livramento, milagres, enfim, né? A Bíblia vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua, nas nossas palavras. Então, e nós devemos usar a nossa boca para abençoar, né? Para dar vida, né? Então, assim,
E isso é muito importante na vida dos nossos filhos, né? E eles vão crescendo com isso. E a gente vê hoje, pastora, tantos lares que, felizmente, né, eles não se atentam para isso, É verdade. né? Parece assim que orar é um peso tão Peso grande, tão né? grande. Ensinar a palavra de Deus para os filhos parece ser um peso tão grande, Ensinar essa né? meninada a orar, né? Entender o valor da oração, a importância da oração, o porquê orar. Por que orar? Às vezes os pais não ensinam, menino, vamos orar. E não ensina assim, o valor da oração, a importância da gente orar, de a gente manter essa conexão com o Senhor, porque a oração ela é resposta, a oração ela é a chave da vitória. E a gente precisa ensinar para essa meninada aí que tá vindo aí, né, crescendo, a importância de orar. Hoje a gente vê assim muitas mulheres, né, mulheres hoje que já casaram, né, são boas na oração, porque tinham mães ali na intercessão. Eu louvo a Deus a vida da minha mãe é a pastora Maria. Ela é uma mulher de oração. Sempre eu nasci dentro de oração. Nunca tive problemas, assim, eu vejo assim uma geração de mulher agora, não são todas, né, assim, que não querem frequentar o ciclo de oração. Eu digo, meu Deus, que coisa, Jesus. Aí eu falei, minha amiga, a estação da solteirice já passou, tu já tá em outra estação, vem pra orar. Então, assim, Desse a gente jeito. precisa colocar na mente dessas irmãs que estão casando agora, que são jovens, a entender essa importância de estar na oração, porque futuramente elas vão ter filhos. E como é que elas vão criar filho para impactar a geração se elas não constroem um ambiente dentro de casa de oração? E o nosso maior exemplo não é nem tanto no falar, é no nosso agir, Exatamente. né? É no nosso agir, porque é muito fácil falar, difícil você fazer, né? Então, assim, o que vai impactar mesmo os teus filhos, os nossos filhos, é o que nós faz, Sendo um bom exemplo, né? sendo o bom exemplo. Ser um bom pai, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Desse jeito. Então, assim, as minhas meninas lá em casa, em falar em ensinar a orar, eu colocava elas para orar. Hoje é você que vai dirigir a oração. Ah, mãe, não sei orar. Vamos lá, eu vou te ensinar. Eu vou falando e você vai repetindo. 2 semanas que eu ia fazendo assim, na próxima eu dizia, agora você vai orar. Vamos lá. Hoje você vai dirigir a oração. E elas começavam a orar. Começavam. É tanto que a minha menina de 10, que hoje tem 13 anos, né? Quando ela ficou doente, ela orava. Várias vezes eu entrei dentro do quarto, lá no meu quarto, ela estava de joelho na minha cama, dizendo, Senhor, eu não quero sair da minha infância sem saber o que é ser criança. Eu não quero chegar na minha pré-adolescência sem saber o que é isso. Deus permite eu ser criança, eu viver como uma criança normal. Porque eu sou uma criança, mas eu não vivo o que as crianças vivem, eu não faço o que as crianças fazem. E ela pedia isso para Deus. Com 10 anos de idade, o Senhor curou ela. Que ela tinha vários problemas de saúde. Então, e ela, pastora, por incrível que pareça, ela me ensinou a ter fé. Ela me ensinou a ter fé. Eu digo sempre que Deus me deu 4 propósitos, porém Ele levou Glória a um Deus. e me deixou 3 propósitos. Amém, E Jesus. cada uma delas me ensinaram algo. Aprendi algo com elas. Na base da oração. Amém. O Senhor ensina. O Senhor ensina. E hoje ela sempre fala, quando o negócio está apertado, mãe, a senhora sabe o que nós temos que fazer, né? É orar. A de 13 anos que está comigo lá na Majari. É orar, mãe. Porque só vai na oração. É verdade. Desse E jeito. a gente ora. Porque a gente sabe que é o que traz a atenção de Deus, Exatamente. né? É a oração. E além do ver, né? Você, assim, olhando para sua filha hoje, vê, né? Meu Deus, a mina já entende qual é o valor da oração. O valor da oração. A gente sabe que nesse processo de crescimento, desenvolvimento, as crianças, os jovens, crianças, né? E vai chegando ali na fase da pré-adolescência, adolescência, eles precisam conhecer quem são, né? E como é que a gente vai, os pais vão construir essa identidade desde cedo nessa meninada que tá vindo aí? Como construir essa identidade neles? Saber quem eles são? Como é que os pais devem orientar essas crianças? Primeiro, para isso, tem que ter disponibilidade, Verdade. né? Tem que ter disponibilidade para sentar e ter um bom diálogo na base da Bíblia. Porque a Bíblia ela é nosso guia. A palavra de Deus ela é a nossa bússola, né? E se a gente não se disponibilizar para sentar, para conversar com muita paciência com os nossos... Porque tem que ter paciência. Tem que ter paciência, pastora. Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tão acelerado, né? A gente precisa até desacelerar nós mesmos, adulto, né?
para poder saber como nós vamos desacelerar os nossos filhos, que é para ir no passo a passo, né? E sentar e conversar para poder ensinar. Não é só dizer, tá aí, menino, e te vira. Te vi, Não. verdade. E tem muitos que fazem assim, Isso. né? Te vira. Eu quero é pronto. E não é assim. A gente tem que ter paciência, ensinar e sempre colocando Jesus como o centro de tudo. Se não for, não vai. Verdade. Se não for, não vai. Então, os pais, eles devem voltar, recomeçar novamente. Porque tem tantas famílias desestruturadas porque deixou Jesus lá, de lado. Vamos dizer assim, como a última opção. Né? Como a última opção. Não, eu vou dar meu jeito, que tal? Quando não tem mais jeito, eu vou lá na minha última opção, que é Cristo. Senhor, chega aqui. E muitas das vezes o Senhor até tarda, né? Assim, não que ele não queira, mas para ver. Porque só vai quando está realmente precisando, que não tem mais. Mas quando está tudo bem, Jesus está fora. É desse jeito. Jesus está fora. Então, a gente precisa ter essa paciência, né? E porque com as coisas que estão indo assim, muito rápido, e a gente também, a tendência é acompanhar essa rapidez, e a gente esquece dos filhos, É verdade. né? E os pais, eles precisam ter essa paciência que você falou para formar, né, o caráter cristão desses meninos, esses filhos deles. E também a palavra-chave paciência. Para eles saber quem eles são. Desde criança, eles têm que entender que eles têm uma identidade. Então, criar filhos para impactar a geração, a primeira coisa, eles têm que saber qual é a sua identidade, quem eles são no Senhor. Porque, olha só, se eles sabendo, os pais instruindo, formar ali o caráter, né? A identidade. Porque quando chegar na escola, quando começar aquela situação do bullying, né? Dos apelidos, aquelas outras situações que acontecem, eles não vão se abalar. Eles não vão ficar crianças ansiosas e depressivas. Por quê? Porque eles já sabem quem eles são. Eles sabem qual é a identidade. Por quê? Lá em casa tem um pai e uma mãe que já instruiu, né? Quem ele é. Ah, ele já sabe a verdadeira identidade dele no Senhor. E assim, os filhos que os pais são abertos com eles, né? Quando acontece qualquer coisa, ele chega e conta, né? Assim, eu gosto muito de falar de mim, porque eu não vou falar de quem eu não conheço, Certo. né? Então, assim, as minhas meninas, quando elas chegavam lá em casa, da escola, elas chegavam com várias queixas. Aí, quem tem muito menino, tem que ter muita paciência para ouvir, Verdade. né? E aí, elas, 3, com mais 2 que eu criei, né, enteado, eles chegavam e ficavam, mãe, isso. Eu, não, peraí, vamos lá, senta todo mundo aqui na mesa, e um de cada vez, fazem suas queixas. Quando eles começavam a fazer suas queixas, quando terminava, eu perguntava para eles, quem vocês são? Eu fazia essas perguntas para eles. Tá certo, certíssimo. Quem vocês são? Eu sou a fulana. E qual é a sua identidade, filha? Qual é a identidade que vocês carregam? O nome de Cristo, porque nós somos crentes. Então, isso aí, meu filho, eles estão falando isso porque eles não conhecem o que você conhece. Aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega. Eles não sabem, por isso que eles falam isso. O interessante, pastor, é que quando a gente começa a ensinar isso para os nossos filhos, eles começam a passar isso para frente. Porque veja bem, a minha menina que Jesus levou, que hoje já dorme no Senhor, ela levava a Bíblia dela para a escola, dentro da mochila. Na hora do recreio, ela falava de Jesus para os colegas. Glória a Deus. Ela passava a semana, ela dizia assim, ela vinha com o pai dela ou então comigo e dizia, eu quero que vocês me ajudem a encontrar versículos aqui na Bíblia que fala de salvação, que fala de libertação, para mim pregar para os meus colegas na escola. E a gente ia anotava, ela anotava tudo na Bíblia dela, levava tudo, chegava lá, ela aplicava. Ela falava de Jesus. As outras, na oportunidade que tem, fala. Por quê? Porque foi o que a gente ensinou para elas. Eu falo para elas assim, é melhor vocês falarem de Jesus, de quem pode libertar a vida de alguém, de que vocês estarem falando mal de alguém. Exatamente. Porque quando começa a falar mal de alguém, vocês começam a trazer maldição para vocês também. Exatamente. Então, fala de Jesus, que Jesus traz bênção na vida de vocês e traz bênção na vida de quem está ouvindo vocês. E o lema é esse.
Para impactar uma geração, os pais precisam ter paciência e amar a Cristo. Eita, glória. Tem que amar, pastora. É verdade. Atenção, pais que estão nos ouvindo. Repita aí, missionária. Essa dica valorosa e preciosa. Tem que amar a Cristo. Para ensinar os filhos a impactar gerações, tem que amar a Cristo. Tem que amar a palavra do Senhor. Porque se não for assim, não vai. Porque quando a gente ama, a gente passa esse amor que a gente conhece, que a gente sabe que ele é verdadeiro e que ele nunca vai te deixar. E o amor, principalmente o nosso amor a Cristo, ele é a nossa base. E é isso que faz com que nós ensinamos os nossos filhos hoje, né? Não é que os nossos filhos estão proibidos de acompanhar a tecnologia, não, mas tem que ser limitados, né? Passa horas e horas no celular, mas quando é para pegar a Bíblia para orar... Ô, Jesus, é luta, é prova. No primeiro, glória a Deus, já tá dormindo. Os pais, eles precisam ajudar os filhos, né, a encontrar o seu propósito, né? Precisa. Às vezes tem filhos que crescem lá cristã, né, depois de um certo tempo atingem a maturidade, já não quer mais servir a Deus, né? Então, a importância para impactar a geração dos pais, né, cumprirem, né, o propósito na vida dos filhos. E a gente olha assim, a gente vê assim muitos exemplos dentro da igreja, né? Quantas irmãs hoje, né, que criaram os filhos dentro da igreja, né, que você conhece, né, e hoje não estão mais. Tem muitos. Muitas, né? Tem muitos. Muitas até se culpam, né, missionário? Se culpa. Muito até se culpa. Por exemplo, quando eu não entendia a minha filha mais velha, né, eu digo que ela está descongregada. Porque, pastor, uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que fala de Jesus, que tem fé, que profetiza sobre a vida dela, que determina. Ela não é, vai dizer que ela não é crente? Não é. Você olha para ela, pensa até que ela faz parte de outro ministério, que ela é crente, porque tem a essência nela. Eu falo para ela, tem filha, o temor, né? e tem o temor. Eu falo para ela, filha, que você está descongregada, você não congrega por preguiça. Por preguiça. Entendeu? E tem fé. Então, no início, quando ela disse, mãe, a partir de hoje eu vou dar um tempo da igreja, eu quis me culpar. Uhum. Mas olhando para dentro da Bíblia e olhando lá para trás, Jesus tirou isso de mim. Que bom, graças a Deus. Entendeu? Porque eu ensinei. E o tão tal que ficou tão plantado nela que hoje ela põe em prática isso. Elas põem. Por exemplo, a segunda, quando o namorado dela vai viajar para as missões, aí às vezes ele liga para ela que ela está no trabalho, aí ela ora por ele. Ela ora. Quando ele passa que ela está em casa, que ela já chegou do serviço dela, e aí ele passa lá em casa para se despedir dela, ele diz, já vou. Aí ela, não, vem cá, vem aqui. Aí ele vem, que foi? Ora por ele, bota a mão na cabeça dele e ora pedindo para Deus guardar ele, levar e trazer debaixo da proteção dele. Glória a Deus, aleluia. Ele disse que acha isso muito estranho. Aí ele até ri, né? Mas a moça, olha, não discuta. Aí depois ele vem perguntar isso, não é porque isso foi o que nós aprendemos aqui dentro de casa. Minha mãe faz isso. Quando meu pai vai sair, minha mãe ora pelo meu pai. Quando minha mãe vai sair, meu pai faz do mesmo jeito. Entendeu? Então elas entendem que a oração, ela traz uma cobertura. Entendeu? E traz mesmo. E traz, a oração, ela traz uma cobertura, uma blindagem sobre as nossas vidas, né? Verdade. Então, assim, orar é bom. Orar é bom. A gente, pessoas que dizem que não gosta de orar. Então, se você não gosta de orar, você não gosta de conversar com seu pai. Exatamente. Tem que ter intimidade com o Senhor. E se não gosta de conversar com seu pai, você não tem intimidade dele. Ele não te conhece e tu não conhece ele. Verdade, não aprendeu ainda a construir seu secreto com Deus, né? Então, assim, é muito bom, você fala, é muito bom estar orando todo mundo junto, com as amigas e tudo, mas tem momentos que a gente tem que construir esse secreto com o Senhor. E ensinar também os filhos a construir esse secreto com o Senhor. Também. Porque tem esse momento de orar em família, mas vai ter momento que ele vai estar lá no quartinho, ou ela vai estar no quartinho, ali fazendo os seus pedidos de oração, né? Fazendo seu cantinho ali de oração. Então, há necessidade de ter esse momento de intimidade a sós com o Senhor. Tem que Porque ter. lá na frente ele vai ter guerra, que é ele e Deus. Ou ela, né? E Deus. Às vezes as meninas, quando estavam com... Ah, mãe, minha filha vai lá no quarto, ore. Ore.
Essa de 13 anos, quando ela vai para a escola, antes dela ir, ela ora. Às 5 da manhã, nós ora. Quando ela chega, 12 horas, ela entra lá pro quarto dela, ela vai orar, agradecer a Deus. Amém. Pelos cuidados que o Senhor teve com ela, pelos livramentos que o Senhor teve com ela. Às vezes, quando ela demora, eu... Filha, mãe, tô orando. Ai, gente, não pode nem orar sossegado. Ai, tá bom, tá bom. Então, assim, é ensinar, porque vai chegar momento, até mesmo enquanto tá na fase jovem, adolescente, que tem suas guerras. Os adolescentes, eles têm suas guerras. Tem. Os jovens, eles têm suas guerras. Há pessoas que acham que não tem por ser adolescente, não tem nenhum compromisso, ser jovem, que não tem família, não tem suas Mas guerras, tem, suas sim. lutas. Tem, são lutas e guerras muito pesadas. Verdade. Somente Né? essa guerra interna, é a pior que existe. Que é a pior que existe, entendeu? E a gente precisa ensinar os nossos filhos a lutar com isso. Mas hoje há muitos pais que eles não dão mais valor a isso. É verdade. Né? Não dão valor a isso. Até na mesa, na hora de comer, um come para um lado, outro come para o outro. Não tem mais aquela oração na refeição, todo mundo junto. No sentar à mesa, né? No sentar à mesa. Então, para impactar a geração, tem que aprender a sentar na mesa também. Tem que ter esse momento de comunhão na mesa. Tem que ter, pastora, tem que ter. Tem que ter, perdão. Eu lembro que meus pais lá no Maranhão, né? Que eu sou maranhense, né? Eu acho que ninguém aqui é maranhense, é raiva. A gente não tinha mesa, mas a minha mãe, ela fazia a mesa num cantinho da casa, da cozinha, e ela arrumava ali as panelas, os pratos, nós sentávamos todo mundo, lá todo mundo, meu pai orava, abençoava a comida no geral e nós comia, entendeu? Então, assim, hoje não, hoje as famílias, né, não são todas, tem algumas que ainda valorizam muito isso, a mesa, né, mas tem uns que cada um pega seu prato, vai ali para frente da televisão, no celular, menina tá comendo e tá assistindo filmes, seja lá do que for. É verdade. Entendeu? Não consegue nem se alimentar direito, não consegue nem ter um contato com a alimentação direito, porque o olho tá lá e a mão tá trabalhando aqui, às vezes até erra a boca, Verdade. a colher. Não tem aquele momento, não assim, tem. de partilhar, de comunhão ali, né? Conversas, saborear a boa refeição. Não faz a digestão direito, né? Porque já tá, assim, automático. É a mesma coisa ao tomar o café, né? Uhum. Deixa eu ver quem mandou mensagem. Não tem aquele momento assim, eu estou aqui, vou comer com a minha família, vou aproveitar esse tempo de qualidade na mesa, né? Os pais, para impactar a geração, viu, paizinhos? Aprendam a sentar na mesa aí com os filhos. Aprendam a construir essas memórias afetivas. Missionária, como lidar com a pressão da cultura atual que tenta distorcer muitas das vezes os valores, né, cristão? Às vezes você ensina, assim, muitas coisas para os filhos em casa, à luz da Bíblia, quando chega na escola, principalmente quando vem esses movimentos culturais, né? Chega as festas juninas, né? Tá. Aí, às vezes, eu vejo isso muito, né? Eu sou professora de escola, eu vejo muito essa situação. Aí, às vezes, assim, a menina mais espertinha da sala vai ser a rainha, né? Vai ser vai dançar a musiquinha do arraial. E eu vejo, assim, uma situação muito complicada, assim, tem pai que... Meu Deus, o que eu faço? Fica em cima do muro. Como é que esses pais vão orientar, né, esses filhos, né, com relação a isso? Do meu ponto de vista, primeiro eles têm que ter certeza do que eles são. Primeiro eles têm que ter certeza de quem eles carregam, a identidade que eles carregam, né? Porque não dá para ficar em dois, né, em cima do muro. Não dá. E quando eles né? explicam isso para os filhos, missionário, eu penso que quando chega esses convites da professora, não, professora, eu não posso, né, porque eu sou evangélico, né? Quantas vezes eu vejo isso na escola, né? Às vezes a coordenadora falava assim, professor, escolha aí uma rainha para a sala. Aí eu dizia, meu Deus, eu sempre falava, eu como professora eu me posicionava, né? Eu sempre dizia, eu vou ficar em qual barraca é a pescaria, depois eu vou organizar as coisas da pescaria, mas à noite não estarei, porque esse ambiente para mim não dá. Mas assim, não deixava de cumprir o meu papel de organizar lá. Profissional, né? Mas à noite eu não estava lá, né? E assim, ela entendia, né? Eu penso assim, que os pais têm que se posicionar com relação a isso e o filho entender que eu sou evangélico, e essa dança aí para mim não dá. Porque assim, é muito cedo, a gente tem que ir ensinando, desde cedo isso. Eu fico prestando atenção, as meninas, colegas das minhas meninas, que vão fazer trabalho lá em casa. E eu sou muito assim de observar, né? Quando eu vejo que a companhia não é saudável, eu já digo, filha, olha... Encerra esse ciclo aí. Eu faço isso, pastora. Eu faço isso,
entendeu? Não é preconceito, não, é zelo, é diferente. Eu digo para elas, ó, você não tá proibida de dar um oi, de dar um bom dia, boa tarde, um olá, como vai? Não, mas um ciclo para perto de você, não, filha, não. Lá e você cá, entendeu? Mas a oportunidade que você tiver de convidar para ir ouvir a palavra, convide. Você tiver a oportunidade de falar de Jesus para ela, fale, entendeu? Exatamente. Mas a Bíblia vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. E é disso aí que eu estou falando, entendeu? Então, assim, quando chega essa época, né, dos eventos culturais, eu nem preciso dizer nada para ela, porque ela já sabe. Ela sabe dizer, não vou participar Isso, porque a minha fé, eu defendo a minha fé dessa isso, forma, né? entendeu? E ela, Sabe se posicionar, né? e ela resume em poucas palavras, nem adianta discutir. Ela fala desse jeito, Ei, teve a mãe, a Raiz, que ensinou bem, né? Eita, entendeu? Glória. Nem adianta discutir porque eu não vou e ponto, entendeu? Aí ela faz que nem você. Ela ajuda a organizar. Olha, eu vou ajudar a organizar aqui, se tiver alguma coisa para Porque tem a fazer. questão do ponto, né? E, Aquela e situação, né? Tudo isso. exatamente, entendeu? Para mim não ficar sem os meus pontos, eu vou ajudar a organizar. Mas na hora lá, Eu não. sempre fiz isso, né? Já há muito tempo, mais de 16 anos trabalhando na educação, então assim, eu nunca fiquei em cima do muro com relação a isso. Ai, festa junina, eu digo, festa junina. Eu sempre gosto de ficar na pescaria, né? Já monto os grupos, tal, de pescaria. Tá aqui, tá aqui todo o material, tudo organizado. Mas à noite eu não venho. Eu sou evangélica. Ou seja, isso é meu posicionamento, né? Eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou aqui, à noite eu vou. Não. Organizo, faço meu papel profissional, né? Que eu sou professora. Eu sei que aquilo é um dia letivo que eles contam, né? Paga-se um dia para fazer aquilo. Mas assim, eu trabalho na escola, mas eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios. Então não posso estar misturando as coisas, né? E como é bom assim eu te ouvir, né, e saber, né, que você tem ensinado bem suas filhas, né? E elas já sabem, né, entender, né, o que é, né, servir a Deus, o que cabe ao perfil dela como crente, como cristã. Parabéns pelos seus ensinamentos, missionária. Isso é bom, isso é muito bom. Porque elas vão passar para os filhos, né? E assim, seria muito bom que os pais, mesmo aqueles que deixaram de fazer por um motivo ou outro, que muito deles acredita que nem justifica, porque deixar de buscar a presença do Senhor são motivos injustificados, né? Então, assim, que volte às raízes, ao primeiro amor, porque os nossos filhos, para que eles cresçam saudáveis, né? Até como você mencionou há minutos atrás, da saúde emocional, né? Que hoje é uma doença que tem afetado muito, 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 muitas famílias, muitos lares. E, e isso, quando a gente deixa de dar essa atenção e buscar essa atenção de Deus, a tendência dos nossos filhos é se afastar cada vez mais, né? E o mundo tomar conta. Eu fico pensando assim, eu vinha pensando, eu disse, tem tantas, justamente, né, nessa nossa conversa, tem tantos filhos que são órfãos de pais vivos. São órfãos de pais vivos. E aonde eles buscam a atenção é no celular. Gente, isso é muito triste. Demais. Decadente, né? Decadente, né? É triste demais, porque eles vão buscar atenção, vamos se dizer, um refúgio, um abraço, no celular. Porque hoje os filhos, eles estão sendo órfãos muito cedo. Muito cedo. E os pais estão lá. Vamos se dizer, um presente, mas que ausente ao mesmo tempo. Porque o que faz criar vínculo e confiança nos filhos, entre pai e filho, é o parar do pai. É o sentar dele com os filhos. Vem cá, meu filho, sente aqui. Que tem que ter momento para tudo, né? A família, o casal, ele tem que ter um momento para ele, né? Exatamente. E também com os filhos. Com os filhos. O casal tem que ter um né? momento com o casal e com os filhos, né? E com os filhos. E às vezes o grupo todo junto, né? E o grupo todo junto. Que é a família, né? Exatamente. E muitos não têm mais isso, né?
Uma boa parte não tem mais isso. E tem muitos lares que os filhos estão órfãos de pais vivos. Porque não tem mais aquela... E quando... E acho interessante, pastora, que quando eles resolvem para dar atenção, menino, eu já te disse. Já é no grito, Já né? é no grito, entendeu? A menina já fica... Agoniada, hein? Entendeu? Mas o que eu fiz? Não sei o quê. Então, assim, uma culpa é nossa, É verdade. como pais, né? Você, como uma pessoa já mais experiente do que eu, né? Posso dizer assim, já mais, né? Você sabe o que eu tô falando. Sim, sei sim. E você convive com isso, Diariamente. tanto no secular como no espiritual, Com né? certeza. E a gente sabe que isso é muito triste. É uma realidade que a gente está vivendo hoje e que é triste. Exatamente. A gente vê isso, né? O que a gente vai fazer, o que esses pais vão fazer quando lá não está em unidade espiritual? Quando a coisa desanda, o que os Eita, pais meu Deus. vão fazer? Assim, com uma certa experiência, bem pouquinha, pastora, bem pouquinha mesmo, É que forte, né? Quando desanda. quando desanda é forte, mas com uma experiência bem pouquinha mesmo assim, que agora que eu tô começando, porque eu sou muito humilde de dizer que eu sou uma bebê, tô começando agora, mas assim, quando chega a esse ponto, o casal ele deve, porque o relacionamento, ele diz que começa a dois, mas começa por um. Porque um tem que ter a iniciativa de Com certeza. conquistar o outro. Isso, Não é verdade. assim? Desse jeito. Tem que ter iniciativa. Então, quando chega a desandar, um tem que parar, respirar, né? Se possível, contar de 1 até 10. Olhar para o céu e dizer, Jesus, chega aqui. Me dá uma direção. Espírito Santo, eu preciso de ti. Mais do que nunca eu preciso de ti. Me dá uma direção. E no meio, se continuar confuso, buscar ajuda. Buscar quem possa ajudar. Hoje tem muitos casais que eles se recusam a buscar ajuda, tanto espiritual como profissional. Exatamente. Emocional, Né? física, em todas as áreas, né? Em todas as áreas, porque quando chega nesse ponto que a senhora disse, desandar, o emocional tá Tá lá embaixo. Né? Não vou nem perguntar como é que Não, tá o emocional. psicológico, não tem nada, É verdade. né? Não tem nada. Então, assim, quando chega esse momento, é bom parar. Né? Porque sempre tem um, ali daqueles dois, tem um que tá, né? Que ele sempre tem mais o temor, né? A visão dele é mais aguçada do que a do outro. Então, o que ele faz? Parar, respirar e clamar por Deus e buscar ajuda. Buscar ajuda. Não ter medo de buscar ajuda, né? Procurar seu pastor, né? Sua pastora, conversar, pedir ajuda em oração, né? E esse pastor, com certeza, com a sabedoria que Deus deu para ele, vai até orientar ele a buscar ajuda também profissional, né? Porque tudo isso é bom, né? Para ajudar a erguer de novo esse lar. E depois que já estiver erguido, nunca mais deixar Jesus fora. É verdade, desse jeito mesmo. Nunca mais deixar Jesus fora, porque isso chega a um ponto que chega porque Jesus saiu. É verdade. E quando assim as coisas desandam, nesse momento tem que avaliar, né? O que a gente vai começar por onde? Si mesmo. Vamos começar né? por onde? Porque assim, não é feio você reconhecer que tá desandando. Opa, alguma coisa que tá errada. Vamos sentar aqui, vamos desenhar aqui. Não custa nada você pegar um papel, uma caneta e desenhar. Quando eu falo desenhar, a forma de falar, né? Assim, figurada, escrever. Nós erramos aqui. Faltou a gente ter uma vida mais de oração aqui. Faltou mais devocional aqui. Faltou a gente perdoar mais. Eu falo isso pro meu marido. Faltou a gente. É verdade. Isso é uma análise. Gente, olha só, coisa boa é quando você reconhece que você também erra. Isso. Como é que eu vou impactar a vida dos meus filhos se eu não reconheço os erros que tem em mim? Como é que eu vou criar uma geração de filhos que vai impactar a geração se eu não aprendo a reconhecer os meus próprios erros? Que é o primeiro passo para ser curado. Exatamente, reconhecer o erro. Erramos, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Agora a gente vê muita desculpa de muitos pais, muitas mães.
Muito vitimismo, e aí onde os casais precisam florescer, né? Missionária, qual a importância da disciplina bíblica na formação do caráter desses filhos? Eita, é tudo. Tudo, missionária, Provérbios pastora. 22:6, né? Ensinar a criança no No caminho que deve andar. andar. Mas hoje tem pais que eles andam num caminho e querem ensinar os filhos em outro. Como é que é isso? Né? Eu fico me perguntando como é que é isso? Você trilha um caminho e quer ensinar seus filhos a andar um outro caminho, né? Então, assim, é tudo. Ensinar no caminho em que deve andar, essa é uma das bases. E o ensinamento bíblico, nossa, Isso, ele é fundamental. fundamental. Ele é fundamental. Porque às vezes eu vejo que tem filhos assim que lê um monte de livro, né? Tá lá, aquelas séries, né? E mergulha em tantas séries aí na Netflix, mas se pergunta um versículo da Bíblia, não sabe. Não sabe. Mas pergunta se a série da Netflix, não sabe. Todinha Toda. de cor. De trás pra frente pra trás. Exatamente. Quando termina uma, já entra na outra. É desse jeito. Mas e a Bíblia? Aonde fica? A importância dessa disciplina também requer muito de nós pais. Requer muito de nós pais. Como é que minha filha vai aprender a ter esse hábito de ler a Bíblia se ela não me vê eu lendo? Se ela me vê eu lendo livro de séries e aquelas em quadrinhos, história em quadrinhos, né? Se ela me vê vendo lendo essas coisas, é claro que ela vai despertar nela esse desejo de ler essas desejo, mesmas coisas que você né? está lendo. Eu tenho a minha filha, a segunda, mais velha, ela diz que o hábito de despertar dela ler a Bíblia, dela gostar de ler a Bíblia, foi o meu pai. O meu pai. Todo dia de manhã, quando o meu pai levantava, que o meu pai morou um tempo aqui comigo, né? Em Boa Vista. E aí ele sentava lá no fundo do quintal com uma cadeira e botava a Bíblia e ficava lendo. E ela disse que foi vendo isso, e aí ela chegava para perto e o meu pai começava a falar, olha menina, ele chamava ela de Zé, olha Zé, tu tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, porque a gente não vive, esse aqui é o nosso alimento, né? E ela começou a pegar esse hábito de ler. E ela lê a Bíblia dela, ela lê livros, e ela gosta muito de ler. E a leitura, ela é essencial, porque é a busca do conhecimento. Não tem como se buscar um conhecimento se você não lê. Exatamente. Né? Senão você não lê. Então, assim, para mim impactar minhas filhas, né, e os pais impactarem seus filhos, eles precisam fazer para eles verem, né? Para os seus filhos se tornar filhos de oração, você tem que viver uma vida de oração. De leitura da palavra, você tem que viver uma vida da leitura da palavra. Jejuar, eles têm que ver você jejuar, porque você precisa jejuar junto com eles, né? Então, assim, essa disciplina, tudo depende de você. Se você tem uma vida disciplinar dentro da palavra de Deus, os seus filhos vão ter. Mas se você não tem, pastora, como é que você vai ensinar algo que você não tem? Eu costumo dizer, e é uma frase popular aí do povo, que o exemplo, ele arrasta. E como arrasta. Tanto ele bom como ele ruim. Exatamente. Desse jeito. E hoje em dia os exemplos ruins estão arrastando mais do que os bons. Na sua opinião, né? Qual é o maior desafio de criar filho na atualidade? A gente sabe que existem vários desafios, missionário, mas assim, qual o maior desafio que a senhora vê assim hoje na sua visão da atualidade? É a educação cristã. Né? A educação cristã. Ela é um desafio grande para os pais cristãos e para a igreja. Você implantar na cabeça das crianças algo que é tão valoroso, que é o amor de Deus, né? Porque como você mencionou há poucos minutos atrás, em casa você diz algo, na escola ou na rua, eles verem outra, né? E com mais facilidade de se aprender. Com certeza. Porque ensinar os valores cristãos, né? Os valores do reino, nessa geração de hoje, ela é mais difícil de se assimilar, de aprender. Porque são tantas outras coisas que é mais fácil de se aprender. Então, isso é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Você ensinar a palavra para os filhos, né? Primeiro que se você não tem o hábito de examinar as escrituras,
Ai, Jesus, tadinho, Jesus. Não é? É, verdade. Se você não tem o hábito de examinar as escrituras, você vai ensinar o que das escrituras, É verdade. né? Você vai ensinar aquilo do que você está se alimentando. Daquilo está se alimentando. E para o nosso espiritual, nossa vida espiritual, ela permanecer fortalecida, é necessário que nós nos alimentamos da palavra, né? É igual ao nosso corpo físico. Para nós continuar de pé, andando e tudo certo, lindo, maravilhoso, precisa do quê? Feijão, arroz, carne, frango, peixe, por aí vai. Tudo, E o né? espiritual também é tudo. Verdade, leitura Que da é Deus. palavra, né? Jejum, Oração, oração, pra estar forte espiritualmente, consagração e né? posicionamento. Posicionamento e E renúncia, renúncia, exatamente. né? Porque o difícil também nisso é renunciar. Certo. Missionária, como a gente vai proteger os filhos das influências negativas? Ai, meu Deus. Aí vai entrar aí a questão das redes sociais, da internet. Que isso aí é uma ferramenta que tem causado até brigas dentro de lares. Eu sempre falo que é uma ferramenta muito boa, você Sim. sabendo usar adequadamente. Eu Porém, penso dessa forma. tem situações assim que se você não ensinar direito, já acaba para outro caminho, né? É sempre bom estar olhando, ver o que os filhos estão vendo, né, nessa internet. Dá uma confiscadinha lá no celular, né? É... Pastora, é algo assim forte, né? É verdade. Porque tem muitos pais que não se preocupam com isso, nessa proteção dos filhos. Tipo né? assim, dá o celular, não tá nem aí. Não sabe o que é que o menino tá vendo, né? Lá em casa, a minha menina mais velha, quando ela foi possuir o celular dela, o primeiro celular ela tinha 13 anos. Aí ela não estava obedecendo muito, né? Quebrou as regras, tomamos o celular dela. Quando ela voltou, ela tinha 16, né? Aí ela já estava mais amadurecida. Então, assim, quando a gente dá muito cedo essa ferramenta para as crianças, elas acabam estragando as crianças. E principalmente os pais que eles não têm esse cuidado de estar sempre vendo o que os filhos estão assistindo. Por exemplo, quando a minha menina está assistindo alguma coisa, que ela está ali muito quietinha, eu já chego. Eu chego junto. Filha, o que você está vendo? Com quem você está conversando? Vamos, Exatamente. me diga. Não, mãe, eu estou só vendo vídeo de comida, não sei o quê. Não, mas deixa eu ver. Deixa eu olhar. Então, assim, a gente tem que estar monitorando. Tem que estar monitorando. Tem que confiar nos filhos? Tem que confiar, mas monitorando. Porque do jeito que as influências malignas, eu posso até dizer assim, elas estão aí, assim, ó, rodeando os nossos filhos e qualquer piscado de olho que a gente der, já foi. É verdade. Já foi. Porque essas influências das redes sociais, elas têm tomado muito tempo. Até mesmo dos adultos, pastora. Até mesmo dos adultos. Porque os pais, eles entregam o celular e ficam com o outro para lá, porque eles não querem ser incomodados. Eles não querem ser perturbados pelos filhos. Então, eles dão, tá lá, menino, ó, te vira lá e para de me encher o saco. Desse jeito. Aí os meninos vão e fazem o que querem. Verdade. Tá maravilhoso, né? Mas a gente já tá caminhando aqui pro final e eu quero fazer aqui uma última pergunta para a senhora. A senhora pode até olhar para essa câmera aqui. E deixa uma mensagem aí para esses pais, mães aí que estão aflitas. Como eles vão criar esses filhos para impactar a geração, né? Verdadeiramente na atualidade. Dá uma dica aí para eles, né? De como eles vão criar os filhos para impactar a geração. Em nome de Jesus. Assim, a dica que eu deixo para os pais, primeiramente, é ser obediente a Deus. Quando a gente é obediente ao Senhor, a gente consegue ensinar os nossos filhos também a ser obediente a Deus e a nós como pais, né? Então, a obediência, ela é fundamental. E nunca deixar de orar, de ensinar as leis de Deus para os vossos filhos, que isso é fundamental. E ter mais cuidado com os filhos. O cuidado que eu falo é em termos de não deixar Deus de fora. Trazer Deus para o centro da família, da convivência, do relacionamento com os filhos, né? Porque isso é importante.
muito importante. E ser obediente, pastora, a gente já sabe, né? Que a obediência, ela traz Bênçãos. bênção e traz a presença. Exatamente. Traz a presença do Eterno para as nossas vidas. Não tem como nós atrair a presença do Eterno sendo desobediente. Certo, gente. Obrigada, missionária. Passa tão rápido, né? Meu Deus. E assim é um tema tão relevante. Como criar filhos, né, que vai impactar a geração. Eu quero agradecer a sua presença, né? Veio diretamente lá da Majari. Florescer aqui no podcast Floresça. Deus te abençoe. Um abraço aí para sua Amém. família, para seu esposo. Que Amém. Deus continue abençoando vocês, sua igreja, seu ministério, sua família Amém. poderosamente. Amém. E você que nos acompanhou, a gente te aguarda na próxima sexta, às 17 horas, aqui no podcast Floresça, comigo, pastora Raquel Ribeiro, nessa estação maravilhosa, mês de maio, mês das mães, e a gente está nessa temática, criando filhos na base aí dos propósitos do Senhor, criando filhos no caminho em que deve andar. Um abraço a todos, obrigado pela sua audiência. Floresça Mulher, é tempo de florescer. Um abraço a todos, tchauzinho e até o